Se vistas do alto, as vossorocas impressionam. Imagine o pavor de quem vive ao lado do perigo. Nos últimos 10 anos, mais de 70 residências foram engolidas pelas crateras. As grandes erosões no solo chegam a 600 metros de extensão e 80 de profundidade. Na medida que vai avançando o processo de desmatamento, principalmente tanto do bioma amazônico quanto no bioma do Cerrado, a devastação em áreas de bacias sedimentares, como aqui no caso do Maranhão, com solos espessos, grande quantidade de chuva, tende a formar processos erosivos desses. O Laboratório de Geociências da Geografia da Universidade Estadual do Maranhão, a gente vem trabalhando há mais de 25 anos com esses processos erosivos e cada ano a gente vem descobrindo novas feições erosivas que vêm causando danos à população, principalmente em áreas urbanas. Eu posso te falar, em nível mundial, quase não existe processos erosivos em outros países próximos à área urbana. Mas aqui no Maranhão, aqui no Brasil, esses processos erosivos estão cada vez mais próximos das áreas urbanas e aí vem causando danos, causando prejuízo, perda de vida, perda de material para a população. O problema geológico está diretamente ligado ao nascimento da cidade, quando houve uma ocupação desordenada às margens da BR, onde hoje se encontra a região periférica de Buriticupu. A retirada de pedras e da cobertura vegetal, além da falta de saneamento básico para a drenagem correta do esgoto, tornou o solo frágil e exposto. Associado a eventos naturais como fortes ventos, período chuvoso intenso e solos profundos, a situação piora com o passar dos anos. Sem obras de contenção, 26 crateras gigantes crescem em direção à cidade e geram medo em quem vive na região oeste do Maranhão. A nossa ideia, além de fazer a pesquisa mais física, vamos dizer assim, mais dos aspectos naturais, foi entender também como é que o morador lidava com o problema. E assim, os relatos eles são sempre parecidos, o medo, São pessoas geralmente de baixa renda que vivem em bairros mais periféricos e não têm opção de outra moradia. O processo para ter acesso a uma casa do governo, por exemplo, é uma coisa burocrática, demorada. E aí eles têm realmente medo de perder seus bens. Muitos casos, pessoas já perderam sua própria vida, Já aconteceram várias mortes em processo erosivo como esse em Buriticupu e nas outras cidades ali como Bom Jesus das Selvas. Também tem coisa bem parecida ou até pior, em alguns pontos do que a própria Buriticupu. Buriticupu tem um caso assim mais intenso porque são mais de 20 vossorocas na mesma cidade, Mas toda a região sofre um pouquinho com isso. Então o morador ele realmente mostra um medo muito grande, principalmente no período chuvoso, que eles sabem que começa a desmoronar as barreiras, as bordas da vossoroca começam a cair, e eles sabem que numa dessas, muitos já perderam suas residências. As consequências a médio e longo prazo são muitas. Hoje, por exemplo, além de afetar o dia a dia e bem-estar das famílias que precisam abandonar as suas casas, as bacias hídricas sofrem com um processo de assoreamento. Um deles já não existe mais. O importante rio Buriticupu foi tomado pela areia. As imagens de satélite mostram a proximidade das vossorocas de sua margem. O que a gente pode, segundo as projeções que a gente vem acompanhando em imagens de satélite, a gente faz monitoramento com drones, com estacas, com imagens de satélite. Então, por exemplo, de 2018 e 2019 até hoje, ela conseguiu avançar 20 metros. Então, assim, pela estimativa, a cidade ela não vai desaparecer, mas determinadas porções do bairros de Buriticupu, a tendência é que ela desapareça, porque as vossorocas elas vão crescer mais, porque ainda existe o que nós chamamos de área de contribuição, área ainda que ela pode se desenvolver. Então, provavelmente, em breve, ela vai chegar na BR, que liga São Luís até Imperatriz, e provavelmente as vossorocas elas vão tender a causar esse prejuízo. Então, bairros podem desaparecer, algumas casas, algumas ruas, mas a cidade como um todo, provavelmente não. A informação que eu gostaria de falar é que, caso próximo às suas residências tenham esses processos erosivos, principalmente nos municípios de Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, lá em Arame, que as pessoas elas procurem lugares seguros, busquem seus direitos, tem o aluguel social que o governo fornece,
e que deixe essas áreas o mais rápido possível, principalmente durante o período chuvoso. Então, durante o período chuvoso, por exemplo, essa vossoroca que eu estou mostrando aqui, lá em Santos Dumont, que fica em Buriticupu, ela vem avançando, ela vem crescendo e a tendência é que ela engula todas essas casas, né, que estão próximo a essa feição. Então, o recado que eu falo é que também não desmate as áreas, não tire essa cobertura vegetal. É a vegetação que protege essas vassourocas, seu sistema de raízes. E caso a pessoa more próximo a essa região, a nossa sugestão é que elas deixem imediatamente, né, essas áreas por conta do risco de vida, como a gente observa que ocorre no município de Buriticupu, né, que as vassourocas estão avançando próximo às residências e as residências tendem a cair dentro dessas vassourocas.